Vai começar agora o Futuro Day. Pode apagar aqui, Alex, por favor? Não posso mais, que saudades do Brasil, que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Não posso mais, que saudades do Brasil, que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao boogie, woogie, woogie, boogie, ao swing também. Coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Ramonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra
meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Eu sou super tímido, né? Não sei se vocês... Bom dia a todos, obrigado a todo mundo que veio, de verdade. Esse é o primeiro evento presencial da minha escola digital, o que claramente não faz o menor sentido, mas eu acho que a nossa vida hoje é buscar sentido num mundo em que nada faz sentido. E esse evento, vocês devem ter percebido que ele não tem nenhum logo, nenhum backdrop. Eu ia pedir para ninguém tirar selfie comigo, mas eu vi que todo mundo quer tirar selfie comigo, então eu fiquei sem saber o que falar. Então, mas eu quero fazer um agradecimento muito especial para algumas pessoas e algumas empresas que apoiaram o evento. A gente escolheu, a gente vendeu convites antecipadamente para algumas empresas para a gente conseguir colocar o evento de pé. E tiveram algumas pessoas extremamente generosas que estiveram com a gente. Então, eu quero agradecer muito a Animalia, a C&A, a Focus Têxtil, a Le Creuset, a Malharia Anselmi, a Tatacuri Gastronomia, que deu esse café da manhã maravilhoso, a Georgia Ranas, que convidou 7 bolsistas para virem aqui hoje. Obrigado, Georgia. E a Ana Cury e a Cris Falossi, que são amigas que, assim, que doaram seu tempo, seu trabalho para a gente aqui. E, bom, a ideia da Futuro House é criar um espaço para pessoas criativas pensarem, planejarem o futuro. Por isso, o house no nome, né? E a brincadeira do português com o inglês é uma casa, não é uma escola. E a minha casa, normalmente, é o chão da minha casa. Acho que por isso que vocês se sentem tão íntimos de mim, porque eu convido as pessoas para o chão da minha casa. E hoje eu pensei, nossa, será que eu vou ter coragem de falar as coisas que eu falo na internet na frente das pessoas? Eu vi como que eu falo muita coisa, né? Ou ao Zoom, né, que eu moro no Zoom, para os meus alunos, que tem muitos aqui. Então, hoje, eu senti que era hora de estar aqui, porque um dos maiores desafios desse mundo, pós-tudo, pós-Covid, pós-crise, pós-tudo, é relações, para mim, é ter conexões de verdade. Então, por isso que essa escolha de não ter patrocinadores, eu quero que seja um espaço que todo mundo se sinta livre, aberto, igual, para conversar, para trocar. Essa é a proposta do evento, para a gente discutir futuro. E nos últimos 3 anos, eu dei mentoria para mais de 300 alunos e pessoas, e tem sido um imenso privilégio acompanhar de perto tantas pessoas, e tantos profissionais, e tantas histórias, né? As pessoas me perguntam, às vezes, de onde eu tiro inspiração? Das pessoas. São vocês, e são as histórias que eu escuto. E, enfim, a gente é uma coisa só, né? É uma unidade. E hoje a gente se multiplica por 1000. Eu podia falar sobre metaverso, inteligência artificial, mas, como vocês viram nesse primeiro vídeo, eu me interesso mesmo por pessoas. E, para isso, a gente precisa criar espaços como esse. Porque o digital, ele é uma expansão do real, ele não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele é um espelho da nossa vida. E é muito bom, enfim, conseguir juntar vocês aqui nesse espaço. Esse vídeo que eu coloquei na abertura, que eu já vi na minha sala da minha casa 25 vezes, ele é para dar o tom do dia. Porque ele tem um zeitgeist, que é o espírito do momento, e é uma visão de diferentes ângulos do mundo que a gente vive, por onde eu vejo. Eu ia narrar o vídeo, né, a minha ideia inicial, como eu narro os vídeos que eu posto na internet. Mas aí eu amo Cazuza, era sábado, eu estava ouvindo essa música e falei, nossa, esse cara escreveu tudo o que eu queria falar em 88. Tipo, estava lá a mensagem que eu queria passar. Ou seja, o futuro também vem do passado, né? E o futuro é agora, assim, cada minuto novo é o futuro e ele imediatamente se torna passado. Então, você pensar como futurista, prever tendências, é saber conectar os pontos que estão ao nosso redor, é prestar atenção mesmo, olhar em volta, é saber escutar, ver, sentir e encontrar soluções que seriam úteis no futuro, né? Muita gente vê, até o post de tendência que eu coloco, fala, não gosto. Eu falo, não é para você a tendência, ela é para a gente ter inteligência criativa, para entender o que funciona para o nosso trabalho, para o que a gente está fazendo. Então, todo esse evento é planejado para que ele seja útil para vocês. Então, o foco é totalmente no conteúdo. Eu espero de verdade que vocês gostem, aproveitem muito. Quando eu fui montar essa palestra de macrotendências,
essa foi a parte que eu menos me preocupei. Porque assim, eu montei esse evento de Barcelona em 2 dias, eu liguei para as pessoas, Nathalie, vamos fazer o evento, Aron, vamos fazer o evento, Carvalho. Sim, aqui eu montei parte do conteúdo, e eu faço palestra há quase 20 anos. Né? Então, falei, a palestra é o de menos, eu faço em 2 noites, porque eu faço palestra em 2 noites. Cara, eu sofri muito para montar essa palestra. Mas muito para montar essa palestra, porque, em primeiro lugar, o auditório, assim, que me emociona, que de verdade, em 2004 eu vim aqui, minha primeira palestra da Barbara Kennington, que foi uma das fundadoras do WGSN, e foi o dia que eu era um adolescente que só queria ir na balada, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, e eu realmente conseguia trabalhar. Mas, principalmente, eu fiquei nervoso porque eu falei, qual que é a minha mensagem? Né? O que eu quero falar para vocês? Né? Por que eu reuni todo mundo aqui? E eu estou há mais de um mês montando essa palestra e nada se encaixava, porque eu percebi que, com esse cenário que a gente vive hoje, não dá para fazer as coisas como a gente fazia antigamente, né? Que eu ia mostrar uma palestra super maravilhosa, de inspirações, de imagens, de coisas incríveis que se conectam, de pontos de arte, de design, histórias de estilistas e tudo mais. O mundo mudou muito. E por que eu acredito que o mundo mudou muito? Por causa do eu, né? A gente está num momento que tudo virou muito pessoal, assim. A história parece que ela já não existe mais. Que na internet é tudo instantâneo, tudo acontece agora, 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 agora. Então, a gente é tão bom quanto o nosso último post, a gente é tão bom quanto a nossa última história. Então, esse é um momento mesmo que está tudo muito explícito. Né? A gente entra na casa das pessoas, a gente vê o que está todo mundo vestindo, a gente vê o que está todo mundo fazendo, e realmente, assim, nossa rotina, a vida, está tudo dominado, né? E é um show individualista, onde cada um de nós se apresenta constantemente, e a gente fala o que quiser. E tudo na internet acontece ao mesmo tempo. Na internet, tudo se repete o tempo todo, e a gente está lá, correndo atrás, ou enfim. Então, o individualismo nunca foi tão potente, e com ele também a solidão, a depressão, a ansiedade e tantos outros distúrbios. Semana passada, quando eu estava a 200 por hora montando o evento, e estava sem parar, e fazendo reunião, e a Index, maravilhosa, que está aqui, conseguiu 1000 entrevistas, e eu tinha que entrar no Zoom para falar com a Veja, e tinha que dar mentoria para meus alunos, eu recebi uma ligação que um grande amigo meu, que montou toda a minha arte visual, se suicidou. E foi o segundo amigo meu da minha idade que se suicidou em menos de 1 ano. E ele é o cara que fez todo o meu design, de tudo, do meu livro, da arte, tudo que eu fiz. E a vida hoje é assim, né? Porque eu tenho que entrar na reunião, eu tenho que dar a mentoria, você está lá no meio, a gente não tem tempo de digerir as coisas. A gente tem que viver tudo ao mesmo tempo, é exaustivo, cara. Então, vou dar uma respirada. A vida não para, né? Então a gente não tem tempo de processar as coisas. Mas eu acredito que a gente tem que criar sistemas na nossa vida, porque a sabedoria convencional, né, o que a gente pensa é trabalhar com meta, né? Então, desde que eu quero entrar em forma, eu quero perder 10 quilos, eu quero ganhar 50 mil reais, eu quero ter um negócio de sucesso, a gente pensa em metas. E eu tenho aprendido a pensar em sistemas, né? O 3 Minutos de Moda, por exemplo, ele tem um sistema. Eu gravo uma vez por mês, 4 roteiros que já estão prontos, já estão ensaiados, eu gravo por 2 horas e publico toda semana no mesmo horário. Mas agora é muito difícil fazer isso para todas as coisas da nossa vida. E o sistema, na verdade, ele é o dia a dia, não é a meta. A meta é onde você quer chegar. Mas quando você trabalha no sistema, você consegue viver mais feliz e mais presente. Então, a ideia dessa palestra começou com uma viagem para Londres, que eu fiz em maio. E a gente ficou falando sobre os projetos futuros nossos e que eles funcionavam melhor quando a gente criava um sistema, e não trabalhava pensando em metas. Porque se cada vez que alguém criar um tipo novo de conteúdo ou um produto novo eu mudar, se cada vez que alguém lançar uma mentoria eu decidir que, putz, não vou mais fazer mentoria, ou se cada vez que alguém lançar um vídeo falando de moda eu vou falar, nossa, estou desatualizado, que é o que muitos de nós fazemos, eu ia ficar maluco, todo mundo ia ficar, e a gente já está todo mundo um pouquinho. Então, quando eu estava voltando para Barcelona, de Londres, eu decidi fazer um mapa mental sobre o sistema da minha vida pessoal. Né? Como eu estava falando, tudo começa no eu. Para quem não sabe, esse mapa mental, meus alunos que fazem mentoria conhecem, é um exercício bem simples, que a gente coloca uma palavra no centro da página, e aí a gente vai criando links e conexões para dar vida àquele universo, e dá ideia, né? Para ver que aquele universo para em pé. E eu crio mapas mentais para criar projetos de trabalho, para entender todas as perspectivas do trabalho. Mas aí, eu pensei, né? Como que é o meu mapa mental? Que sistemas eu tenho que criar?
E aí começou, né? Trabalho, tem que organizar minha rotina, horários, tudo mais. Academia, cabelo, eu corto cabelo toda semana, senão não ficaria assim. Meditação, que eu tento meditar todo dia. Dentista, conteúdo, almoço, curso. Tem que ser bom amigo, tem que ter tempo para os amigos, tem que ter tempo para a família, tem que cuidar da família, tem que ter a pele boa, que dá um trabalho, parecer que você não fez nada, assim, é tipo super fácil. Aí você tem que ter crédito no banco, crédito com as pessoas, você tem que planejar viagem, está sempre planejando uma viagem. Aí você tem que ter roupa nova, porque estou todo de Missy, porque eu falei para o Iron que quando ele fizesse roupa preta eu ia vestir Missy. Aí, sociedade, você tem que pertencer a um grupo social, você tem que ter uma posição, você tem que ter enfim, um partido. Piscina, porque estava calor, tendência, eu tenho que saber das tendências, tenho que estar antenado, tenho que saber qual tendência eu vou falar. Dieta, né, porque, enfim, eu tenho que me alimentar bem. Yoga, porque eu quero fazer yoga sempre, porque yoga é vida, elasticidade. O crossfit, eu comecei a fazer crossfit porque eu queria parar de fumar e achei que uma coisa ia me ajudar com a outra. Aí tem que sair para dançar, tem que passar fio dental todo dia, que eu esqueço. Aí tatuagem, exame, cara, a gente está sempre atrasado no exame. A receita vem, você tem que pedir outra receita. Então, o exame é uma coisa que está sempre lá. Drenagem, que estava inchado, drink, festa. Leitura, tem que estar culto, tem que ler todos os livros, tem que saber falar dos livros, tem que saber falar dos autores. Séries, tem que ver todas as séries, tem que saber discutir White Lotus, tem que saber discutir Succession. Aí, espiritualidade, eu tenho que ter meu campo espiritual, meu eu superior, eu tenho que ter um espaço para isso. Isso já é um grande trabalho. Aí eu tenho que skincare, eu tenho que ter cuidar da rotina da pele todo dia. Coach, então minha coach maravilhosa está aqui para me motivar, para lembrar para mim, para me pôr para frente, tal. Aí lavar roupa, né? Porque senão você nunca tem a roupa que você quer no dia da roupa. Agendar reunião, tem date, festival, piscina, dermato, jantar. O que eu vou comer no jantar? Um delivery. Eu sempre tenho alguma coisa entregando, porque nunca dá tempo de fazer nada. Então tem sempre um rap chegando. Eu chego no Brasil, a primeira coisa que eu faço é assinar o rap de novo e ir no dermatologista, antes de ver qualquer pessoa. Arte, né? Porque aí você tem que ser culto, né? Você tem que saber de arte, tem que saber falar dos artistas, tem que ter visto as exposições, tem que saber discutir a arte, tal, não sei o quê. Aí tem que ir na balada, tem que pensar nos looks, tem que pensar no projeto, tem que pensar em tudo. TikTok, aí tem que entender o TikTok, tem que ficar lá naquela loucura, né, do que é o TikTok. O WhatsApp tem 50 mensagens, se perdeu a mensagem da sua mãe, se perdeu a mensagem de alguém importante. Ritual, porque eu não faço nada sem acender 3 velas e um incenso, que é como tudo acontece. Aí tem o aniversário dos amigos, que eu já aviso meus amigos que eu não vou em aniversário, porque não dá tempo. Sexo, aí você quer ter uma vida sexual ativa, saudável, não sei o quê, boa sorte, é super fácil. Gente, a nossa vida é uma receita pronta para o burnout. A gente acha que a gente está sendo saudável, criando mil coisas, mas a gente está pronto para realmente para o burnout. Isso cria o quê? É uma epidemia de solidão que a gente está vivendo. Porque se cada um de vocês, cada um de nós, tem uma rotina tão maluca quanto a minha, e olha que eu não tenho filho, que a maioria de vocês tem filho. Cara, eu não imagino como que é incorporar a rotina de mãe, de pai, dentro disso tudo. E aí é uma solidão, porque fica todo mundo no seu sistema e a gente tem menos tempo de ter conexões reais, que é o que eu falei, é a proposta desse dia. E a gente consegue, enfim, e aí eu coloquei aqui no centro o que eu não tinha colocado, que é terapia. Porque, para mim, o que resolve a vida é terapia. Eu falo que eu troco de cidade, de país, eu não largo a minha terapeuta. Ela está de licença maternidade, ela me atendeu com a bebê de 15 dias, eu dei graças a Deus. Porque, realmente, assim, a gente está muito confuso. Terapia para os confusos é o tema de uma matéria que me inspirou muito para montar essa palestra, porque é muita coisa. E eu acho muito importante a gente conseguir encontrar momentos de respiro para parar e refletir e se conectar com alguma coisa. It helps me when my brain gets the time to rest and just because here there's no sounds of traffic or anything, so I think it's really important for me, for my mental health, and it gives me the strength to keep on going, I think, and it's important. I want to every piece have a purpose, and through the functional side, I think it's something that I can achieve. Making a piece of garment, it takes a lot of time. I like in this kind of work when I actually see the results and see what I've made by my own hands.
o que toda essa sociedade cansada, doente, deprimida que a gente vive, não nos ensinou é a descansar, a tomar o tempo para parar. Então, eu cheguei nesse livro que chama Wintering, que é um livro de uma autora que chama Catherine May, que ela coloca o winter como verbo, algo como invernar, inspirado nos povos do norte, que eles ficam descansando no inverno, né, quando tem uma escuridão na Finlândia, na Suécia, e de falar sobre o poder do retreat, né? E eu adoro um dia de chuva, porque aí eu falo, ai, não tenho que fazer nada. Tipo, porque às vezes a gente precisa desse lugar, e a gente encontrar esse lugar é muito interessante. E esse segundo livro que eu coloquei aqui, que eu recomendo a todos, chama Calm, que é o que eu sempre penso, né? Eu preciso de calma. E esse livro mudou minha vida. Eu li 2 vezes. Ele é da School of Life, porque ele me ensinou muitas coisas, e eu vou passar algumas coisas que eu aprendi para vocês. A primeira delas é que o caos, quem cria somos nós, né? Então, se a gente está trabalhando e, ao mesmo tempo, está no Instagram, e, ao mesmo tempo, está, enfim, fazendo várias coisas junto, a gente cria uma desarmonia constante na nossa vida. Mas você já pensou que a gente pode criar calma também? Foi isso que esse livro me motivou. A arte tem propriedades terapêuticas. Isso é algo que até a OMS, Organização Mundial da Saúde, já manifestou. Muitos artistas, no passado, eles trabalhavam com o propósito de trazer paz e tranquilidade para os olhos. Então, vamos dar uma respirada olhando para esse Monet. O Van Gogh, entendeu? Traz paz. Então, pensa no que a gente está vendo hoje, né? O que você está se estimulando mentalmente e como isso reflete na maneira que você se sente. The River. Olha que brisa olhar para esse rio. Esse fundo infinito, ele te enche de possibilidades, de ideias. Então, será que se a gente trazer para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para o nosso leitor, um tanto de paz assim na nossa oferta, não seria interessante pensar nisso? Facilitar a vida do outro? E não é só imagem, não, também. Sons também podem transmitir paz. Então, para os meus alunos da mentoria, eles sabem, eu ponho música clássica para eles fazerem o exercício. Então, durante a execução de uma tarefa, eu sempre coloco para os meus alunos música clássica. Essa menina, eu amo ela, eu fiquei apaixonado por esse retrato, porque dá uma paz olhar para ela, ela está tão plena, ela está num estado tão meditativo. Então, mas que música, né? Então, eu estava pesquisando e acho interessante a gente pensar que Mozart fazia música para as pessoas relaxarem. Vamos ouvir um minutinho de Mozart. Mas aí a gente escolhe viver assim. Essa é a nossa vida, o tempo todo, olhando para o celular. Olha para todo mundo, está todo mundo assim, o tempo todo, o tempo todo. Então, é uma bagunça visual e sonora constante que fica cada vez pior. É áudio acelerado, é dancinha com música acelerada, e todo mundo é produtor de conteúdo. Isso é normal, eu sinto. A gente está na sociedade de produtor de conteúdo, e isso não sinto que vai para trás, porque é, como eu comentei, o espelho da nossa vida real e do nosso trabalho, né? Mas como que a gente pode mudar o futuro? O que a gente pode fazer para conseguir trazer um pouco de paz e harmonia num mundo tão complicado? One of the talks that I give is entitled The Myth of Normal, which is to say that we think that there are people who are normal over here, and then there's the pathological ones who have depression or anxiety or addiction or schizophrenia or bipolar disorder or any number of other ADHD or any number of other conditions. These traits, to one degree or another, are present in almost everybody. And it's a mythology to think that there's the normal and then there's the abnormal. So disease is not an isolated phenomenon of an individual. It's a culture manufactured or culturally constructed. So a society which ignores our emotional needs is going to be a society that generates pathology. And I think that has to do with the very nature of the economic system that says that what matters is not who you are, but how you are valued by others. And our society values people for material. It's a materialistic society, which specifically means that what we value is not who people are, but what they produce or what they consume. And the people that neither consume nor produce, they're ostracized, they're shunted aside, and they're totally devalued. Hence the rejection of old people, because they no longer produce, and they're not rich enough to consume a lot either. So the very nature of this materialistic society dictates or generates and promotes that separation from ourselves.
Então, esse cara é o meu maior influenciador hoje, tá? Ele chama Dr. Gabor Mate, ele escreveu esse livro, The Myth of Normal, né? O mito do normal, trauma, doença e cura numa cultura tóxica. E, realmente, ele tem muitos... ele se posiciona muito, tem muitos podcasts e vídeos com ele no YouTube, e ele trata, como médico, muitos vícios e doenças mentais. Então, uma maneira de pensar o futuro, que eu acho muito interessante, é a gente abraçar o estado doente que a gente está, entender qual patologia a gente tem, que hoje em dia, às vezes, é difícil falar sobre isso, e eu vou aprendendo a falar sobre isso em primeira pessoa, né, com aquela coisa do eu, e entender que talvez o que a gente sente é parte do sistema, que é produzido. E aí você começa a lidar com isso de uma coisa melhor. Assim. A condição de saúde mental e emocional das pessoas, ela está relacionada às nossas próprias vidas, né? Então, o vício responde à dor e ao trauma, né? A compulsão também responde a uma experiência do passado. E as doenças que a gente tem, elas são desenvolvidas como um reflexo da nossa própria experiência de vida. Mas se a gente não começar a falar sobre isso abertamente, de alguma maneira, eu sei que não é fácil, a gente não vai encontrar nenhum tipo de cura, nenhum tipo de harmonia ou de união. Então, e aí a gente fica na superficialidade, o que acontece com muitas relações. Bom, eu tenho TDAH, eu sempre falo abertamente sobre isso. O meu diagnóstico veio porque, quando eu era muito criança, eu criei um universo paralelo na minha cabeça para sobreviver a um bullying e uma separação muito cedo dos meus pais em casa. Então, você cria um universo um dia mais harmonioso, onde você fica mais feliz. E aí, com 35 anos, você chega no médico e descobre que você tem uma patologia. E por quê? Porque o social e o emocional estão conectados. A gente não pode desconsiderar que tudo que a gente vive com os amigos, o que a gente vive com os colegas de trabalho, o que a gente vive na nossa vida, ele afeta o nosso corpo e a nossa mente. Uma coisa afeta a outra. O corpo, ele responde a tudo, né? Então, os médicos tratam partes, né? Enquanto a gente é um ser holístico, né? A gente é tudo. Então, tá aí, a pergunta que mais me fazem desde que eu comecei a dar curso é: quando começa o meu online, começa o meu offline, né? A minha vida real e a minha vida digital. E a verdade é que a gente é uma unidade. A unidade é a nova identidade. Então, a gente não é ou o profissional ou o pessoal. A gente tem que entender, que é algo que eu estou começando a entender, que, para a gente sobreviver nesse mundo digital, se a gente não unir isso da maneira que a gente conseguiu, da maneira que a gente quiser, a gente não tem uma evolução maior. Eu acho que a gente não consegue entrar nesse lugar mais honesto de relações. Porque, assim, eu estou aqui, eu não sou só um palestrante, eu sou uma pessoa. Eu contei um pouco do que estava acontecendo comigo agora. E cria uma conexão emocional com vocês, de alguma maneira. Então, eu acredito muito em pensar nas pessoas de uma maneira holística, né, como um todo e completo, inteiro. É um conceito que valoriza a totalidade das coisas. E, para isso, o trauma ele é a nova narrativa. O que é na moda é um super desafio, mas isso é mais do que uma tendência, é um movimento mesmo. Porque o trauma também é a solução. Porque a hora que a gente começa a tirar essas máscaras... Por isso que muitos de vocês nem me conhecem sem ter que ter uma super intimidade comigo. Porque eu estava com a Ana Raia, maravilhosa, aqui, fazendo o podcast dela, e ela falou: quais são suas máscaras? Eu falei: eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Mas é por isso que eu vivo mais isolado também. Porque eu me sinto mais protegido. Porque quando a gente aprender que todo mundo tem trauma, isso é o que eu aprendi, a gente começa a conversar numa outra frequência. Olha como isso pode ser usado no marketing. My adolescent skin journey consists of a cocktail of eczema, acne, stretch marks, and rosacea. Later in life, I was diagnosed with an auto-inflammatory skin condition called HS. This was something I had been looking for answers about my entire life. After seeking out the proper products to treat my skin conditions, I feel liberated and empowered by my skin journey. It's like skin tint and concealer is my go-to. I own my power now that I quit wearing full coverage products. I Own My Power. Então, essa é uma marca da cantora Alicia Keys, que começou porque ela nunca se sentia bem na pele dela, e ela criou junto com uma médica. Então, uma marca pode propor soluções para traumas. Existem maneiras de você falar isso que não são agressivas. E é interessante porque a marca propõe uma conversa, e não uma fantasia, né, como a gente é acostumado. Porque, às vezes, a gente quer... A fantasia não é ruim, mas, às vezes, a gente precisa também de uma solução real, de uma inclusão, de algo que você se identifica, né? Então, a gente também busca muito pertencimento. I think running in a safe space has so much to do with the mentality and the way that we kind of communicate with each other. My name is Cole and my pronouns are they, he, and I am the founder of Queer Running Club.
We try and bring a sense of community through everything that we do and the way that we are together. So at the beginning of Run Club, we always say our names and our pronouns. What that does is it inspires this kind of familiarity between the runners. Compared to other running clubs, we try and stick together for all of our runs. It just means that we can all kind of encourage each other and like experience that together. Então, uma comunidade de valores é muito poderosa mesmo, sabe? A gente entender. E a internet é uma conversa. E acho que isso é algo que eu aprendi muito ao longo do tempo, assim, né? Eu acho que principalmente na moda a gente via a internet como um catálogo e a gente foi entendendo que é uma conversa, né? Que você está no dia a dia das pessoas. Então, quando você entra na casa das pessoas, você toma o tempo do outro, é entender que a internet é uma conversa. Olha que interessante, a terapia também é uma conversa. Todo o processo terapêutico começa com uma conversa. Então, por isso que eu acho que é mais simples do que a gente pensa, né? Então, por que a gente não propõe essas conversas com mais tempo, como marca, como profissional, que todos aqui somos? Porque as pessoas estão precisando de orientação. E a gente pode ser, de alguma espécie, dentro do nosso eixo, um guia, de alguma maneira. Hello, and welcome to your anger management class, where we're going to feel into this emotion and then learn a tool to transform it. So getting comfortable, beginning to breathe nice and slowly. Go ahead and grab your jump rope. Let's get jumping. You are so alive. Feel that body. If you were going on a trip, you wouldn't get in your car without a GPS system or a map or an understanding of where you were going. The same is true for our lives. If we want to know how to reach our potential, if we want to know how to fulfill our dreams, our astrological chart is a map for how to get there. O que esses 3 vídeos têm em comum? Eram 3 vídeos do Rios que eu coloquei juntos. São todos do Goop, da marca da Gwyneth Paltrow, que realmente eles se classificam, né, como uma marca de lifestyle moderno, feminino. Então, eles veem a mulher da maneira que eu estava falando, como um ser holístico, como uma unidade. Então, eles têm assim, a jaqueta da Stella McCartney e tem o vibrador. Tudo no mesmo lugar. E os melhores conteúdos da internet de marca, na minha opinião, são os da Goop. Os melhores... Eu descubro alguns desses cases aqui, eu descobri em podcasts de entrevista que eles fazem. Então, é interessante, né, que uma marca de luxo, uma marca que tem produtos maravilhosos, consegue trazer vários modelos de conteúdo que tratam de orientar as pessoas, de dar algum tipo de ideia de como as pessoas podem viver. Porque, antigamente, pensar 50, 100 anos atrás, as pessoas tinham que ser quem os pais queriam. A gente tinha que amar quem os pais queriam que a gente amasse, tinha que morar na casa que os pais escolhessem para a gente, tinha que fazer o trabalho que a sociedade achasse certo. E hoje isso não é mais verdade, a gente pode amar quem a gente quiser, a gente pode morar onde a gente quiser, a gente pode escolher o nosso caminho espiritual, a gente pode escolher no que a gente quer acreditar. E isso é tão libertador quanto assustador. Porque a gente quer fazer a coisa certa, né? Mas o que é a coisa certa? Uma coisa que, assim, até agora que eu estou há quase 2 anos morando fora do Brasil, então eu consigo tirar uma distância, eu vejo como é tão competitivo esse nosso mercado criativo, como as pessoas ficam todas assim, cara, isso é muito cansativo. Então não tem mais um senso comum do que é a coisa certa, né? Tipo, porque assim, hoje a gente vai ter aqui palestrantes maravilhosos que cada um tem uma comunidade, nenhuma comunidade anula a outra, mas existe hating entre as comunidades, que é totalmente desnecessário, na minha opinião. Porque eu acredito que dá para falar com todo mundo, porque eu penso muito em comunidade o tempo todo, e, enfim, mas entender que a inclusão, a igualdade é a coisa certa, para mim, às vezes para outra pessoa, totalmente não é. Então, a gente se cobra, né, que a gente deve trabalhar, fazer compras, a gente quer ser ético, a gente quer ter um sistema ético, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que o sistema mude, a gente fica revoltado, a gente quer ser sustentável, minimizar nossa pegada de carbono, mas, ao mesmo tempo, a gente está comprando, planejando férias, tendo os desejos de consumo. É difícil saber o que é a coisa certa. Então, cabe a cada um de nós definir o que acredita. A única maneira de fazer negócios hoje é criar narrativas, né? Porque os negócios e as histórias andam juntas, né? Então, eu pensei no que nós acreditamos, né? Quando eu falo nós, falando da Futuro House, a gente troca muito sobre isso, né? Quais valores a gente quer passar para frente? Por que eu sinto que qual conexão eu consigo criar com as pessoas e depois oferecer produtos e serviços que entregam isso de verdade. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa que eu acredito. Liberdade, terapia, manifestação, que a gente consegue manifestar e criação, criatividade, comunidade. Acredito no poder da arte, da diversidade, aceitação,
né, de você trazer as pessoas para perto, de lidar com traumas. A coisa dos traumas, eu lido com os meus faz bastante tempo, mas quando eu comecei a trabalhar com mentoria, teve, acho que lá para a terceira mentoria, profissional, né? Então, eu não tenho diploma de terapeuta ainda, eu acho. Aí uma aluna minha, no terceiro encontro, ela estava com uma trava, que não sabia o que fazer, e aí ela me contou que ela tinha tido um câncer. Aí eu falei, cara, eu não tenho esse diploma. Porque como que eu ia lidar dentro de um grupo de 10 pessoas, numa mentoria profissional? E aí, por isso eu comecei a estudar tanto. Hoje eu me interesso muito mais por texto de médico do que qualquer coisa, porque eles me dão um guia, porque eu realmente percebi isso, conversando todos os dias com os meus alunos, com meus mentorandos, que não dá para separar. Porque, às vezes, a vida profissional da pessoa está estagnada porque ela está com um problema em casa que ela não consegue resolver. Então, se ela não conseguir verbalizar aquilo, terapia, ela não consegue ir para frente. Então, eu entendi que o meu trabalho tinha que mudar, assim. Então, assim, eu acredito em muitas coisas. Uma delas é a ação. A força da ação, para mim, é a mais poderosa que ela existe, a mais poderosa do humano, porque a ação é vida, é uma manifestação que age sobre as outras pessoas. Quando você toma uma ação, você move o mundo, você motiva as outras pessoas, você se expõe. A Baticu nasceu em 2014, aqui em Salvador, muito através de uma iniciativa despretensiosa, assim, de criar um espaço seguro para pessoas negras e pessoas negras LGBTs. Eu sinto que a Baticu é muito também, sede de criar a Baticu veio muito de traumas e de questões que eu já vivi durante a minha vida. A Baticu, ela reivindica esse lugar de poder, de pessoas pretas no poder, né, de pessoas pretas produzindo entretenimento. Eu sou uma pessoa muito quebradora de tabu. Não vou mentir, eu sou uma pessoa muito quebradora de tabu. É como se fosse um alimento para mim, assim, perceber que eu tô quebrando barreiras e perceber que eu tô, tipo, quebrando ali a bolha do conservadorismo brasileiro. Então, é por isso que chama Baticu, é por isso que é esse nome explosivo, que quando você ouve, você já sabe para onde você está indo, mas também, para além disso, é esse espaço para você ser você mesmo, para você libertar a euforia do pertencimento que você tem com sua negritude dentro de um espaço onde todo mundo está feliz porque é preto, sabe? O Maurício vai estar aqui com a gente hoje e realmente ele é um fofo. Eu não sei se ele já chegou aqui, acho que não. Eu só vi a Nathalie e o André, dos palestrantes. Vou ficar nós três o dia inteiro aqui, se o pessoal não chegar. Então, assim, ele me inspirou muito, porque ele pegou... Imagina morar em Salvador, você foi para Salvador, a quantidade de talento que tem lá, acho que a moda mais incrível do Brasil, assim, eu fiquei muito impressionado. Vem de lá. Então, ele reuniu uma série de talentos em volta dele e começou a fazer uma festa. Ele falou, eu usava os recursos que eu tinha. Vai ser uma delícia escutar ele falar aqui, acho que é um presente ter ele aqui. Eu acredito muito em identidade, como eu estava falando também, né? Identidade, para mim, é não ter medo de ser diferente, é não ter medo de fazer o que eu estou fazendo, de arriscar, de mostrar para os outros, enfim, a sua verdade e entender que muita gente não vai gostar de você. E aceitar isso. Né? E, muitas vezes, você desagrada o outro com a sua identidade, mas também dizer não, é se preservar e pagar o preço de ser quem você é. Quando a gente não tem que provar nada para ninguém, nós somos autênticos. Eu comecei a crescer na carreira quando eu tirei essa necessidade de ser aceito. Ou você me aceita como eu sou, eu tenho essa forma de fazer a imagem, de criar, ou tá tudo bem, você não trabalhar comigo. Enquanto as pessoas não se libertarem dessa necessidade de ser aceito, elas não vão ser suficientemente criativas. Porque sempre você vai criar um filtro de aprovação. E criatividade anda muito desconectada com isso. É muito complicado você criar dentro de uma caixinha e que talvez é essa oportunidade que o cara que está começando não valoriza. Mano, é muito massa quando você está começando um projeto, você ter a liberdade de criar várias coisas. Uma coisa que eu ajudo muito, eu estimulo meus mentorados gaste tempo com coisas autorais, porque isso é detox. Eu vivo no flow de um trabalho e outro, eu necessito fazer um detox. Vou fazer coisa da minha cabeça que foda-se. Mas foda-se, mano. Eu quero pôr modelo de cabeça pra baixo, mas essa luz não tem passagem, foda-se. Eu quero fazer essa luz. Meus trabalhos mais incríveis foram os trabalhos que tinham zero estrutura. Eu fiz o styling, eu fiz o negócio, são os trabalhos que eu mais gosto. Bom, o Thiago vai estar aqui com a gente hoje também, e ele, além de ser um super fotógrafo, incrível, ele tem um projeto de educação, o Jay aqui, a mentorando dele, veio fazer as fotos do evento. Então, é muito legal ver como a gente consegue realmente colocar um propósito, criar sentido, muitas vezes, onde não tem. E eu acredito em movimento também. A vida acontece nas transições. Eu acho que a gente desvaloriza muito. Tem um livro muito interessante, chama Work Quake,
que fala que a gente tem uma grande transição profissional a cada 2 anos e meio. E diz que a mulher, ainda mais, a mulher é mais rápido. Porque, aliás, é interessante falar, porque é um grupo só de mulheres, algo que não estava na palestra, ele começa a contar sobre essas mulheres no poder, e como isso tem sido importante, porque a mulher ela tem muito mais consciência sobre o outro. Diz que a gente tem pelo menos 5 empregos. O primeiro emprego é o emprego que paga as contas, que pode ser o emprego principal. Aí o segundo emprego é o emprego de cuidador. A maioria das pessoas cuida de alguém, de uma mãe, de um filho, de alguém. Aí o terceiro emprego é o emprego que você faz assim, freelancer, hobby. Então pode ser DJ, ou você pode, enfim, fazer algo no fim de semana que você gosta, pode pintar, pode desenhar. Aí o quarto emprego é o emprego de paixão, aquela coisa que tem muito aluno meu que fala, quando eu ficar velhinha, eu vou fazer isso. Eu falo, faz agora, você vai esperar ficar velhinha para fazer. E aí o quinto emprego é um emprego que chama emprego fantasma, que é o emprego da gente se cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça, fala que isso demora 12 horas por semana, a pesquisa. Saúde mental, saúde física, e que a gente não conta, porque é um emprego fantasma. Então, Iron, chegou na hora que eu vou te mostrar. Eu acredito muito em movimento, porque eu acredito que a vida acontece nessas transições. Então, o movimento é algo que ele é como vento, que empurra, que puxa, que traz. Um movimento cultural, um movimento na moda, ele pode surgir de uma ideia, de uma ação, de uma pessoa, de alguém que tem uma identidade e um movimento que permite que esse único indivíduo crie uma ideologia e realmente consiga transformar um mercado. Isso aqui eu gravei na minha casa com o Iron em 2019. Eu vejo que a Missy, ela traz naturalmente na abordagem dela uma estética e um design que são puramente brasileiros. É claro que a gente tem referências do mundo inteiro que a gente vê, mas como que é a criação dessa estética brasileira? É complicado, né? O Brasil é muito complexo até na moda. Ele foi explorado por causa da moda, por causa do pau-brasil, tingimento de tecido na Europa. Sim. Então aí começa essa ligação do Brasil com a moda. Eu acho que um ponto muito importante em relação à identidade brasileira foi o movimento modernista, onde o artista brasileiro começou a olhar para o Brasil na hora de construir a sua própria identidade. Eu vejo esse momento agora, acho que por causa das mídias sociais, né? Então tá tudo muito acessível, a imagem, o vídeo é muito acessível hoje, a informação é muito acessível. Então o brasileiro hoje tem acesso ao que está acontecendo lá fora. Sim. Isso é bom, isso é ruim, porque o consumidor ele passa a querer aquilo que é de certa forma um pouco inalcançável para ele. E as marcas querem vender. Então as marcas vão acabar repetindo aquilo que está acontecendo lá fora. É complicado você trabalhar com design autoral brasileiro sabendo que o consumidor quer consumir aquilo que está lá, sabe? Então é arriscado, é difícil, mas é necessário. Então eu acho que o designer brasileiro precisa iniciar um movimento de estimular o consumidor brasileiro a consumir o que é feito aqui. Você começou esse movimento, Heron. Eu pus até meu blazer porque você chegou, porque eu estou todo de Missy. Bom, coragem, eu acredito muito em coragem, né? A coragem, para mim, ela é um movimento em ação. Então tem todo esse jogo de palavras, ela é a continuação do que acontece quando você toma uma ação, você faz um movimento. Ela envolve uma força gigante quando os seus sentimentos e ideias eles são maiores do que os seus medos. Quero ver quem aí do outro lado tem a coragem de admitir: sou incoerente, não tenho consistência, mudo de ideia, volto atrás, revisito as minhas verdades. Quem? Precisa de coragem. Mas se você admitiu, eu te felicito. Porque eu ando nesta fase ridiculamente incoerente e recomendo. Eu questiono as regras que eu mesma inventei, revejo as verdades que eu escrevi na pedra, deleto da minha vida sem dó pessoas que eram pilares afetivos importantes. Elas eram para mim, eu provavelmente não para elas. É curativo e eu sugiro que vocês façam o mesmo. Isso posto, a incoerência que habita em mim saúda a incoerência que habita em você. Saúde, Mônica. Daqui a pouco a Mônica vai estar aqui também com a gente. Criatividade. Criatividade é o meu lema, né? Eu escrevi um livro, Vida Criativa. Minha mãe fala assim, meu filho dá nó em água, né? Que é montar esse evento todo da minha casa de Barcelona e fazer a coisa sair. A criatividade, para mim, é que você criar com o que você tem. Esse é inventivo, inovador. É a nossa capacidade realmente de inventar coisas que não existem, né? De você projetar o invisível mesmo. Ângela Brito é um nome na moda e que está a ser muito falado lá pelos lados do Brasil. O ano passado, Ângela Brito regressou às passarelas do São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda da América do Sul e um dos mais importantes do mundo, e a criatividade estava em cada peça que ela levou para a passarela. A revista Vogue chamou-lhe a arquiteta da moda, uma moda com consciência e inclusão social. A gente vem de uma indústria da moda muito elitista, como eu falei há pouco, muito pouco diversa, sem diversidade, elitista, pouco inclusiva, mas nos últimos anos a gente tem visto esse panorama mudar um pouco. Por exemplo, hoje em dia as mulheres cada vez mais
tenha consciência de, por sermos um planeta diverso, de diversidade, de pessoas, de indivíduos diferentes, a gente não precisa ter a gente não pode ter uma referência estética, uma referência de beleza, uma referência de corpo, não pode ser. Então, eu acho que empodera através dessa inclusão e a partir dessa quebra de padrão. A Ângela vai estar aqui com a gente também no próximo talk com a Nathalie e com a Iron. E realmente a Ângela é um deleite, assim, eu vi ela é uma delícia. A gente fez 2 mentorias juntos e ela me inspira demais. Fui achar esse vídeo da TV de Cabo Verde, porque ela é de Cabo Verde. Então, conhecimento. Conhecimento, para mim, é ser humilde para aprender. As pessoas acham que conhecimento é sobre ser inteligente. Eu acho que as pessoas mais inteligentes que eu conheço falam para mim que são super burras, né, Miguel? E eu me acho um ignorante, de verdade. Assim, quando as pessoas me chamam de gênio, eu falo, gente, estão loucas. Porque quando você abre uma caixinha nova de conhecimento, você vê que você não sabe absolutamente nada. Nada. Então, eu me considero muito, assim, às vezes, ignorante com muitas coisas, assim, porque eu acredito que eu sou bom nisso aqui que eu faço, eu não estou me pondo para baixo. Mas se você me perguntar sobre alguma coisa, política, biologia, eu não sei absolutamente nada. Assim, tipo, então, eu pus aqui um cara que me traz muito conhecimento. Então, hoje eu tenho questionado muito se ainda tem sentido a gente falar sobre sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade ele é muito amplo, para cada pessoa é uma coisa diferente, mas eu acho que existe um senso comum de que sustentabilidade tem a ver com a gente usar as coisas, consumir as coisas de forma consciente para que elas não faltem no futuro. Mas quando a gente olha que hoje, né, o nosso presente ele é um presente que já demanda 1,6 planeta para dar conta da nossa necessidade, de que a gente já vive um aumento de temperatura, a gente já vive uma série de problemas, também não só ambientais, mas sociais, culturais, econômicos, a gente precisa trazer essa pauta da sustentabilidade para o presente. Então, eu tenho repensado bastante esse conceito de sustentabilidade, a minha fala sobre sustentabilidade, trazendo o olhar das pessoas para o presente. E quando a gente fala do presente, a gente fala de agir, né? A gente pensa em ação. E aí, mais uma vez, a gente vai para um conceito que é muito amplo, né, e que é amplamente discutido, que é o conceito das nossas ações individuais. Então, vale a pena ou não eu mudar o meu consumo? Vale a pena ou não eu fazer algum tipo de mudança na minha vida? Tem que esperar até 2 da tarde, quando ele entrar, tá? Curiosidade. Curiosidade acho que é o sentimento mais bonito, mais infantil que existe, né? A criança que não sabe de nada e põe o dedo na tomada, assim. E eu acho que a gente se mantém jovem quando a gente se mantém curioso. Eu acho que essa é a skill mais importante para o empreendedor, é a curiosidade. Porque nesse mundo que ele é muito rápido, e se você não tem que estar atualizado só porque você tem que estar atualizado, você tem que ter a curiosidade de saber o que está acontecendo. E eu olho em diversos ramos. Eu acho que o aprendizado vem de diferentes formas, não só academicamente, mas o maior convívio que você puder ter com pessoas com naturezas diferentes, eu acho que isso dá um aprendizado incrível. E você se estimular curioso, né? Eu sou muito curiosa pelas histórias dos outros. As histórias de empreendedorismo talvez sejam as coisas que eu mais adoro ouvir, porque eu acho que tem uma resiliência, tem uma potência, tem uma descoberta do seu propósito interior. Então, eu sou muito curiosa, porque com essa curiosidade, eu acho que eu aprendo muito todos os dias. Eu acho que é um combustível, né? Você acredita que eu sou louco o suficiente que eu fico caçando os vídeos e editando e pondo legenda em todos os vídeos que eu mostro aqui sozinho? E para achar 1 minuto, todos esses vídeos têm 1 minuto só. Porque eu amo fazer o que eu faço, assim. E, enfim, comunicação. Eu acredito muito na comunicação. Acho que a comunicação é a melhor ferramenta que a gente tem, né, de transmitir uma mensagem, é a única maneira, mas também é um dos maiores problemas que a gente tem. A comunicação é um grande problema, porque a gente tem muita dificuldade de passar e receber mensagens. A gente, né, teoricamente, vai viver mais, né, a expectativa de vida é maior. E aí você pensa, você vai continuar com a mesma vida que você tem hoje, daqui a 30 anos? Que tédio, não, você vai mudar muito. Eu acho que essa ideia que nos vendem de uma estabilidade, não sei a que serve tanto, porque a vida por si só ela não é estável. Né? Você vai, aí você tá lá no trabalho, daqui a pouco você tá no outro, aí você tá no relacionamento, aí você tem um filho. As coisas mudam o tempo inteiro. A vida é movimento. Abraçar a mudança e abraçar que você tá em constante mudança, eu acho que é uma chave que traz uma paz para essa vida. Seja se você se considera adulto, seja se você não se considera adulto, sabe? Esse conteúdo é do Summer Hunter e essa voz é da Daniela Reis.
Quem vem aqui hoje é o fundador do Summer Hunter, que é o Ricardo Moreno, que é um cara incrível, escreveu para Monaco há mais de 10 anos e ele realmente não aparece. E ele consegue ter uma página com quase 300 mil seguidores e com uma linguagem de comunicação muito interessante. Oportunidade é uma coisa que eu acredito muito. A oportunidade, ela é um momento, ela é uma ocasião. Tipo, a gente tem uma oportunidade hoje de se conectar. Ela é uma abertura para algo novo. É um emprego, é uma viagem, é conhecer alguém, é viver uma experiência. Uma oportunidade, para mim, tem muito a ver com acesso. Por isso que eu gosto sempre de dar acesso, tem sempre alunos bolsistas em tudo que eu faço. Eu acho muito importante que essas convivências elas são capazes de criar novas oportunidades para nós. Para que eu pudesse sentar na cadeira de presidente da Lacoste, da Tiffany, da Pandora e assim por diante, eu tive que fazer 4 MBAs. Mas isso foi através de um conhecimento e uma tecnologia que, dada a periferia, e não tem esse papo de esforço, gente, vamos combinar? A periferia tem muita gente esforçada, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com geração de oportunidade. E quando a gente gera oportunidade e traz a tecnologia, vamos lá? Eu acho que dessa forma a gente faz um mundo melhor e diferente. E a Rachel Maia, que vai estar aqui hoje, que eu me arrepiei, fiquei até nervoso que ela vinha, porque muitos eu conheço. O Iron e a Nathalie, eu liguei quando eu queria fazer o evento, eu precisava de nomes fortes, e eles têm confiança em mim de falar, eu vou, tá bom. E foi ótimo, porque me deram a força para fazer. A Rachel, a Tassi, me passou o telefone dela, eu mandei um WhatsApp, achei que ela não queria me responder, ela me ligou imediatamente. 3 minutos de moda, gente. Comunicação, é incrível. E ela vai estar aqui, acho que vai ser um grande aprendizado para a gente ter ela, com o André Carvalhal e o Thiago Bruno, falando de negócios do futuro. E eu acredito muito, está terminando, tá? Num novo sistema. Eu acho que a gente tem que discutir essas novas possibilidades de sistema, tratando as pessoas à nossa volta como um todo. E aí eu fiquei pensando, né, qual que é a mensagem, né? Qual que é a mensagem que eu quero passar? Comunidade é algo que eu falo muito, né, de criar uma comunidade de valores. Eu acho que a Rachel Maia me atendeu ao telefone porque ela se conecta com os meus valores. O Maurício do Baticu está aqui mesmo porque ele se conecta com os meus valores. E vocês estão aqui por conta disso, pelas mensagens que eu trago. Então, assim, é muito interessante pensar nisso, mas a mensagem principal, é a palavra que me veio na cabeça para o dia de hoje, é coexistir. Eu sinto que, mesmo chegando em São Paulo, eu vi como as pessoas têm dificuldade de coexistir. É sempre assim, mas ele vai falar no seu evento? Ela vai... Calma, gente. Todo mundo vive no mesmo lugar. A gente pode sentar juntos e conversar. E eu acho que essa é a minha mensagem de hoje. A gente tem que aprender a coexistir, existir simultaneamente no mesmo espaço, entender que a gente já existe, mas que isso pode ser mais fácil, sabe? E essa é a minha mensagem final. Hoje a gente vai coexistir, abrir essa oportunidade, a gente vai ser curioso, vai ganhar conhecimento, vai ganhar criatividade, coragem, movimento, ação, respeitar a nossa identidade, a nossa unidade e estar presente. Isso aqui é um super presente já. Obrigado. Fica tímido. Yeah.